Olá, pessoal. A magia dos juros compostos. Essa aqui é o segredo, um dos segredos para quem quer investir em ações. Olha só o termo, olha a palavra, eu estou reforçando bastante. É quem quer investir, tá? Quem investe pensa em longo prazo. Longo prazo não é uma semana, longo prazo não é um mês. A gente está falando de meses. Tem gente que pensa em anos. Tem gente que pensa lá na frente, lá na aposentadoria. Então vamos lá. Acumule e reinvista. Os juros compostos são um tema importantíssimo para todo investidor que está começando a aplicar. Por exemplo, você possui um empréstimo consignado. Quem é que já não pegou um empréstimo na vida? Quem é que não passou algum aperto, né? E precisou pegar um dinheiro emprestado? Um financiamento de carro. Ó, comprou o carro zero. Aí tu vai lá, o carro zero custa 50 mil à vista. E a gente vai comprar esse carro, só que a gente vai pagar em 72 meses. Ou casa, né? Quem compra casa paga em 20 anos. Ou até mesmo dinheiro aplicado, né? Todos esses exemplos aí que eu comentei são sujeitos à ação dos juros compostos, tanto para dando lucro ou prejuízo. Por exemplo, né? Quando a gente compra um carro zero e a gente financia, lá no final do pagamento, a gente nunca vai pagar o mesmo preço à vista, né? Vai ver que se a gente ficar acumulando cada uma das parcelas, sempre tem uma gordurinha a mais, né? Que já foi diluído, né? Em cada parcela, que são os juros por a gente estar pegando um dinheiro emprestado para comprar casa, carro, enfim. É aí que os bancos ganham, né? Ou seja, e esses juros é um juros que foi acumulando ao longo dos meses. Só que depois, né, eles fazem um rateio para virar numa parcela mensal. Só que esse mesmo fator de acumulação dos juros, eles também acontecem nas ações ao nosso favor. Por exemplo, tá? Vamos olhar esse gráfico aqui. O objetivo aqui não é falar de fórmula matemática, nem economia, tá? Mas vamos pensar agora no lado de quem investe em ações. Tu já entendeu, né? Que quando a gente pega dinheiro emprestado, se eu peguei hoje um dinheiro emprestado, 50 mil, lá na frente, quando eu terminar de pagar o carro, esses 50 mil tá valendo 60, certo? Nesse caso, estou tirando o bolso, né? Mas pensa no lado de quem da loja lá que financiou. Ela ofereceu para um cliente um produto de 50 mil e agora ele está valendo 60 mil depois de algum tempo. É o que mostra nesse gráfico. Pessoas que investiram aqui 10 mil reais, tá? Num período zero, vamos dizer aqui, ó, 0 hora, dia 1, tá? Ao longo dos anos, vamos colocar aqui tá, saiu cortado, mas seja 18 meses, tá? Uma determinada taxa de juros que não vem ao fato, mas se a gente vai só comprando ali, ó, mês a mês, ó. Deixa eu trocar a cor aqui, que vai ficar mais claro, ó. Nesse mês aqui, eu guardei 10 mil, tá? E eu coloquei aqui 10 reais. Aí no mês seguinte eu coloquei mais 10 reais. Esse aqui mais 10 reais, né? Numa evolução de juros simples, eu só vou acumulando, somando, somando e somando, né? Já nos juros compostos, a gente tem uma acumulação do estado zero, depois do mês seguinte, depois do mês subsequente e depois do mês subsequente. Porque a gente vai ter um montante e essa taxa de valorização vai sempre sendo afetada no montante que vai aumentando. Então, por exemplo, aqui, sei lá, 3% ao mês, tá? Aqui são 18 meses. Se eu tenho 10 mil aqui no momento zero, se eu aplico, eu tenho uma taxa de juros de 3%, ou seja, o papel valorizou 3% aqui. No mês seguinte, esses 3%, ele vai ser 3% sobre os 10 mil, mais a valorização que eu tive no primeiro mês. Vamos pegar aqui no mês 8, tá? Vamos dar um pulo aqui, no mês 8. Qual que vai ser o efeito da taxa de juros? Vai ser 3% sobre 10, sobre o mês 1, mais os 3%, sobre o mês 2, que acumulou 2 meses de 3%, sobre o mês 3, que acumulou
3 meses com 3%. E vamos lá, até o final, tá? Até 8 aqui, ó. No 8, ele acumulou 8 vezes 3%, 8 vezes 3% em cada mês. Pode parecer um pouco complexo, tá? Porque a gente não vai ficar fazendo conta, mas vocês vão entender que sempre a taxa de juros ou o incremento, né? A valorização é sempre sobre o montante. Então, aqui eu tenho um pouquinho, 3%, aumentou. O próximo 3% não é em relação ao meu aporte inicial, é o que eu já acumulei aqui. Então, ele engorda mais um pouquinho. Mais 3% sobre esse montante, engorda mais um pouquinho. Que seria o diferente, tá? Se fosse aqui no juros simples, a cada mês seria 3% de 10 mil no primeiro mês, depois seria 3% de 10 mil de novo no segundo mês, depois 3% de 10 mil no terceiro mês, e assim vai. Por isso a reta aqui, ó, de evolução do capital, ela fica linear. Já nos juros compostos, não. Juros compostos é 10 mil mais 3%. Aqui nesse mês aqui é 3% sobre esse acumulado. Aqui no quarto mês é 3% sobre esse valor acumulado. Vamos lá no quinto mês, ó, é 3%, 3% sobre tudo isso aqui que já foi acumulado. Por isso, no longo prazo, deixa eu apagar aqui, por isso que no longo prazo, ó, ela vai subindo assim, ó. E neste exemplo aqui, veja a diferença que deu de 30 mil para 62 mil, tá? Aí, claro, depende da taxa de juros, né? Ou seja, depende da taxa que a gente vai acumulando. Mas o que isso tem a ver com ações, juros e ações? Porque os dividendos, os juros sobre capital próprio, é um percentual, né, que a gente vai recebendo todo mês ou todo ano. Agora pensa assim, eu tenho essa parcela aqui investida no meu capital inicial. Passou um ano, eu ganhei uma fatia pequena, tá? Ganhei uma fatia pequena de dividendos, juros, enfim. Tá no bolso isso aqui, recebi, tá na minha conta da corretora. Se eu pegar e colocar ele dentro do bolo aqui, ó, eu investi na empresa. Agora eu tenho isso aqui investido na empresa, certo? Passou um ano, aquele meus lucros, meus dividendos, que eram pequenininho, já aumentou um pouquinho. Eu coloco dentro da empresa, eu reinvisto isso que eu ganhei. Então, aumentou esse bolo. No terceiro mês, os meus dividendos, juros sobre capital próprio, que eram um pouquinho maior, já deu uma crescida. Eu pego e compro mais ações dessa empresa. O bolo já ficou maior. Não consigo nem mais abrir o dedo, ó. Vocês entendem? Se a gente pegar cada parte que a gente reinveste... Então, entendam. Se eu pegar cada parte que eu ganho da empresa de juros ou capital próprio e eu vou reinvestindo na empresa, eu vou comprando mais parte da empresa, eu tenho direito a mais participação nos resultados. Olha só aqui de patrimônio acumulado. No mês zero, investi 10 mil reais. A empresa, né, pagou aqui, eu tive de lucro, tá? 100 reais. E aí, eu reinvesti na empresa. Então, agora eu tenho 10.100 reais. Acabei ganhando 101 e eu já tenho esse valor acumulado. Mês seguinte, né? Ó, eu tenho esse valor, que é um percentual desse montante. Passei a receber isso aqui. Então, vejam que cada vez que a gente recebe juros ao mês, esses juros é lucros, dividendos, e eu reinvisto na empresa, tá? Eu vou reinvestindo, o meu patrimônio vai sempre aumentando e os meus juros, que é o mais importante, ó, a cada mês, ó, tende a aumentar, tende a aumentar. Ou seja, não é um salário. O salário a gente recebe, ó, todo mês eu recebo 1.000 reais, mil. Mas já parou para pensar se o teu salário fosse assim, ó? Nesse primeiro mês eu trabalhei e ganhei 1.000 reais. No meu mês seguinte comecei a trabalhar, ganhei 1.100. No mês seguinte, terceiro mês de trabalho, ganhei 1.200. Não existe isso, né? Porque seria infinito, né? O salário da pessoa ia aumentar de forma infinita. Isso aí são os juros compostos. Esse é o poder dos juros compostos. Vamos pegar um outro exemplo. Quem investe em uma ação, né, ou um fundo imobiliário, quem investe em alguma aplicação que dá um retorno de 1% ao mês, investindo R$ 1.000 ao mês. Todo mês eu coloco R$ 1.000 em aonde? Uma empresa, por exemplo, tá? Todo mês eu compro R$ 1.000 em
ações de uma empresa. Então, no primeiro ano, né, a pessoa comprou R$1.000 por mês, né, tem que dar no mínimo, né, R$12.000, né, deu um pouquinho a mais. Isso porque a cada mês, né, foi acumulando, tá? Então, aqui, por isso aqui não dá 12. Vejam só, se eu compro R$1.000 todo mês, no final de um ano, eu deveria ter 12.000, né? Vejam que não, porque essa empresa está lucrando, né? Eu estou tendo uma valorização de 1% ao mês. Então, vejam que já dá mais de 12.000. Em 5 anos, isso gera isso aqui. Em 10 anos, colocando R$1.000 todo mês, tendo um retorno de 1% ao mês, e eu reinvesti. Sempre pensando, ó, recebi um dividendo, recebi uns juros, eu não vou gastar com alguma coisa pessoal. Eu vou reinvestir na empresa, vou comprar mais cotas, vou comprar mais ações. Veja que só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. E isso acontece por conta do reinvestimento e também por conta da paciência. Tá? Se tiverem paciência, vejam aqui, ó, falando em anos, ó, primeiro ano, 5, 10, 15, 20 anos. Quem investe em ações está pensando no longo prazo.